E quero apresentar para vocês este edifício industrial, que é um estudo de caso muito interessante, e também mostrar para vocês a importância de se ter um profissional de arquitetura envolvido no projeto das edificações. Então, o objetivo desse estudo de caso é mostrar para vocês o antes e o depois, justamente porque o antes desse edifício é uma construção bastante, vamos pensar assim, simples, porque os proprietários dessa indústria contrataram uma indústria de pré-moldado que fez toda a estruturação, levantou os pré-moldados, pilares, vigas e lajes, e o cliente, após isso, fez o fechamento das paredes em alvenaria, deixando simplesmente o vão das janelas aberto. Mesmo assim, não estava a gosto do cliente, uma vez que a arquitetura, a edificação não estava tendo uma estrutura, uma imagem, uma estética adequada para aquilo que ele estava almejando para essa construção. Então, nesse momento é que entramos, o cliente nos contratou, nós entramos em conversação e o cliente expôs o seu receio, o seu desejo de que ele não queria uma simples edificação de pré-moldado fechado em alvenaria com reboco e pintura, reboco, textura e pintura. Ele queria algo que fosse marcante, que a empresa, esse setor administrativo, fosse algo que chamasse atenção, que fosse um ponto de referência. Então, para situar vocês dentro do projeto, dentro do processo construtivo, essa indústria foi trabalhada com dois módulos. Um módulo que é a parte industrial, que é a parte manufatura, que essa parte já estava em fase de instalação de equipamentos, da produção. Então esse módulo estava pronto. E aí veio o módulo administrativo, que conectou na parte frontal da edificação, como se fosse uma ampliação em níveis diferentes, de topografia. Então a indústria ficou no nível mais baixo, a parte da manufatura, e a parte administrativa no nível mais alto. Então o que acontece? Essa parte administrativa que se conectou com uma ampliação é que ele queria algo diferente, algo de destaque, que fosse um elemento formal que compusesse toda a fachada do edifício, mas que não fosse com uma cara exatamente de indústria. Então, vamos mostrar para vocês o que era antes, fazendo todos os apontamentos de como a gente encontrou esse edifício no momento que nós fomos contratados para dar sequência e finalização desse setor administrativo da indústria, e mostrar para vocês a partir daí como que se deu o processo de planejamento, de composição dessa fachada desse edifício. Então vai ser uma sequência bastante interessante, no sentido de vocês ver o passo a passo até a finalização da obra, até a conclusão de como o edifício ficou e como ele está hoje, com bastante marcante na região onde se encontra. E também a empresa utiliza dentro do seu próprio histórico essa fachada, porque é um elemento bastante importante. Certo? Então, vamos ao projeto, que é o que mais interessa. Então, apresento o projeto para vocês. A edificação, na fase que ela se encontra, ainda há necessidade de fazer algumas ajustes e melhorias na parte civil, na parte de levantamento de paredes e ajustes na própria alvenaria, antes de iniciar o processo de desenvolvimento da fachada.
E claro, em conversação com o cliente ficou nítido, né, que ele não queria apenas uma edificação que atendesse a sua necessidade em termos espaciais, mas em termos de composição formal. Tanto é que fica claro nessa frase que o cliente menciona para nós, né? Não quero uma indústria com essa cara, quero algo muito melhor. Então é possível, né, entender que o cliente tem um desejo muito mais avançado do que está desenvolvido nesta imagem. Então, para situar todos nesse processo de desenvolvimento, nós entramos, né, em contrato com o cliente nessa fase do projeto, na fase de desenvolvimento da obra, em que ele queria unificar os dois edifícios, né, o edifício da parte em azul, que é a parte da produção, a parte da indústria, e fazer esse setor administrativo, todo esse bloco frontal, algo que pudesse dar destaque na edificação, mas que tivesse uma composição formal com o todo, né? Pensar não somente nas edificações, mas também toda a questão de área de estacionamento, né? A parte paisagística, que tivesse uma visual muito interessante, voltada para a rua, voltado para a cidade. Então, para ficar mais evidente, mais claro, essa questão da separação dos núcleos, né, que compõem toda a edificação. Então, a parte em vermelho é a parte administrativa, em que no primeiro pavimento basicamente é a área pública, a área de recepção. Então tem o hall de entrada, a recepção, showroom, atendimento ao cliente, toda essa parte aberta ao público. No segundo pavimento, então, temos aí a questão mais semi-privativa, né, que é a parte de compras, RH, a parte de produção. Então, algo que tenha acesso ao público, mas também que tenha certas restrições. E no andar superior, que é a parte da diretoria, das coordenações, então, que é um acesso restrito. Somente chega naquele andar pessoas que realmente precisam acessar, ou são convidados ou conduzidos até a parte, né, da diretoria. Já nessa parte em amarelo aqui é a parte de apoio, onde acontece todos os serviços. Então, no nível térreo, que é o nível mais, né, voltado ao público, acontece a parte dos banheiros. Todas essas janelas aqui voltada para norte faz parte dos banheiros. No segundo andar, então, tem uma área de descanso, uma área de alimentação, copa, cozinha, né, para atender o andar de cima, o andar de baixo e o mesmo andar em que está essa cozinha. E logo acima da cozinha, no último andar, então tem toda a parte que é estritamente restrita em função de ser a área de servidores, a área de depósito, de almoxarifado. Então, as áreas que não tenha acesso ao público. E essa parte em azul, então, é a parte da produção. Então, onde acontece toda a produção, que era o edifício que já estava mais adiantado na construção, já estava na parte de instalação de máquinas e equipamentos, onde acontece a manufatura. Então, dessa forma, fica mais fácil situar vocês com relação ao projeto. Já numa fase mais avançada em conversação, onde foi possível extrair inúmeras informações do cliente com relação à edificação, atendendo, claro, a sua necessidade, o seu programa de necessidade, iniciou-se algumas propostas, algumas soluções para que né, a fachada fosse desenvolvida num critério mais específico. Tá? Então,
como havia essa janela no segundo andar, logo acima da porta, foi possível propor esse fechamento, uma vez que houve alteração do layout, deixou-se o pavimento também um pouco mais flexível, mais aberto, então houve a possibilidade de fazer esse fechamento, sem trazer prejuízos nas questões de iluminação e ventilação. Também, essa outra janela, que faz parte da área de descanso, da copa e da cozinha, foi eliminada, justamente porque tem mesmos ambientes voltados com a janela para norte. Então, também não houve prejuízo nas questões de iluminação e ventilação. Mas também o cliente queria algo de destaque para o edifício, já que ele estaria se propondo a fazer uma revitalização da obra ainda em construção, rever toda essa questão de projetos de fachadas. Então ele queria algo de destaque na porta. Apesar de ter apenas uma porta de acesso, né, para o hall de entrada, digamos uma porta pública, então mesmo assim ele queria que algo tivesse destaque, não fosse uma simples porta ou apenas uma abertura na alvenaria, né, conduzindo as pessoas, né, para dentro do edifício. Então ele queria algo marcante para essa porta. Então aqui já começa algumas alterações, alguns ajustes e adequações com relação à edificação existente, né? E claro, houve todo um tratamento nessas paredes onde não havia reboco, então foi feito toda a parte do reboco. Foi feita toda a parte de vedação antes de começar a instalação da fachada, vamos pensar assim, porque os pré-moldados eles são apenas apoiados, então houve a necessidade de fazer uma estanqueidade, uma vedação nessa fachada. Então, nas paredes acima do reboco foi passado um produto impermeabilizante, um fundo preparador para fazer o isolamento dessa água, né? Aí nas juntas, né, entre os consoles dos pilares e das vigas e lajes, foi passado um produto à base de silicone para fazer a vedação de possíveis frestos ou fissuras que fosse acontecer, evitando assim a possibilidade de criar alguma patologia caso houvesse infiltração de água das chuvas, tá? Então aqui já se iniciou o pensamento de como ir adequando esse edifício para receber o projeto, a proposta sobre ele. Então aqui, após a decisão tomada de fazer o fechamento dessas duas janelas frontais, que elas estavam basicamente perdidas no meio de uma grande fachada, então a opção foi eliminar. E a opção, né, de revestimento, de envelopamento dessa fachada foi da seguinte forma. Então foi criada como se fosse um mascaramento sobre ela a partir dos vãos das aberturas, das janelas. Foi criada então uma estruturação de colunas no sentido vertical e no sentido horizontal trabalhado com as travessas, né, fazendo esse mapeamento quadriculado na fachada. Então, identificado aí na parte branca, aonde fica o setor administrativo. Na parte vermelha, que tem essa máscara, não somente dar o destaque para a porta, mas também trabalhado em todo o layout no sentido de deixar essa área como área de circulação, a área pública, a área do hall, porque na parte amarela tem a escada que faz a conexão desde o andar mais alto, né, da caixa d'água do barrilete, passando por todos os pavimentos, ainda acessando a parte de produção, a parte industrial, que ela está num nível mais baixo ainda, basicamente 3,5 metros abaixo do nível térreo, né, o nível desse estacionamento. Então o estacionamento nessa parte frontal aqui, o estacionamento considerado somente para veículos pequenos. Na parte lá mais de baixo, aqui onde está o cursor do mouse,
a parte de carga e descarga num nível 3,50 metros mais baixo, com essa relação aqui da frente. Então, como tem a escada em todo esse bloco, né, bloco de apoio, bloco de serviço, né, essa área frontal aqui faz a junção entre o administrativo e a parte de serviços. Tá? Da mesma forma, nesse bloco de serviços, identificado com as colunas e travessas em amarelo, somente para dar destaque no sentido da separação, mas a composição formal da fachada é uma só. Né? Aqui só foi a título de apresentar para o cliente, né, a possível solução para fazer essa nova fachada. Então, dessa forma, procedeu essa proposta para o cliente, para que ele tivesse esse entendimento com relação à fachada. Então, aprovando, né, com o cliente essa modulação e como aconteceria toda essa fachada, então foram definidas alguns elementos primordiais para o desenvolvimento, né, e a sequência da instalação dessa fachada. Então, nesses vãos onde acontece a parte administrativa, foram para fazer a vedação, né, da fachada. Então, foram propostos janelas de correr 4 folhas, porque ela tinha uma dimensão em torno de 2 metros de largura por 1,50 metro de altura, com exceção essa parte de baixo que teria 1 metro, justamente para respeitar o peitoril um pouco mais alto com relação à segurança do nível de estacionamento aqui. Tá? Então, proposto janelas de correr. Por quê? Porque como o cliente queria algo um pouco mais restrito nessa área, que isolasse a questão da privacidade, que pudesse ter brises orientáveis, algum elemento nesse sentido, né, de fazer um mascaramento completo, então a nossa proposta foi por brises horizontais orientáveis, que aí haveria possibilidade de abrir ou fechar essa permeabilidade, né, visual e de iluminação e ventilação também. Então, por isso, fazendo essa combinação, né, de colocar brises e janela de correr, é que viabilizou essa forma de empreendimento, essa proposta. Vamos pensar, se houvéssemos proposto janela maxillar, não haveria possibilidade de pôr o brise, porque no momento de fazer a abertura do maxillar ia bater no brise. Por que isso aconteceria? Porque esse mascaramento, esse envelopamento, ele está afastado em torno de 20 centímetros da parede. Então, a abertura maxillar não poderia ultrapassar 15 centímetros ou 20 centímetros até bater no brise. Então, por isso, a opção de fazer janelas de correr. E aonde fosse frente de parede, que não aconteceria aberturas para ventilação e iluminação com janelas, foi proposto módulos opacos, módulos em ACM, para fazer o fechamento, né, a sobreposição de fechamento sobre as colunas e sobre as travessas. Então, a composição da fachada que fosse visível, ela é composta da seguinte forma: janelas de correr, brises orientáveis e módulos opacos para fazer esse fechamento das aberturas. Tá? Mesmo assim, ainda o cliente queria algo que desse destaque nessa edificação, porque ia ficar, né, uma edificação linear na parte superior e acabava meio se confundindo, concorrendo com a própria área de indústria. Então, nós propusemos fazer um pórtico com um elemento diferenciado, principalmente na questão de cor, né, e que pudesse trazer uma certa imponência
na edificação. Por que foi colocado desse formato aqui? Então, primeiro, posicionamento. Não quisemos concorrer às aberturas, dessa parte aqui, onde acontece a parte administrativa, porque ela já ia estar, digamos assim, bastante visível, os cheios e vazios com relação às aberturas e às partes opacas. Então, jogamos em frente a essa parte que é o bloco de serviço, onde acontecem os banheiros, copa, cozinha, e que não haveria a importância tão grande de colocar um objeto na frente. Então foi criado esse pórtico avançado sobre a área de estacionamento, a base, para fazer a fundação, criado uma viga pórtico, um pilar e viga pórtico nessa face, e depois um pilar viga pórtico nessa face, apoiando nesse pilar do canto e nesse pilar frontal aqui, onde justamente está a primeira coluna, que vai suportar essa fachada. Mas também para quebrar um pouco de toda essa parte aqui que estava bastante com revestimento metálico e vidro, porque esses módulos opacos eram todos eles de ACM, os brises em alumínio, janela em alumínio com fechamentos em vidro. Então dessa forma basicamente ia ficar um edifício todo metálico, esse revestimento. Então, para quebrar um pouco esse elemento, essa formatação, nós optamos em fazer um revestimento diferente. Então optamos em fazer um revestimento de pedra filete, em que nessa pedra filete ele colocaria a sua logomarca, a logomarca da empresa, sobre essa parede aqui. Então, mais uma logomarca metálica sobre uma parede revestida de pedra filetada. Lembrando que essas janelas, elas só estão aqui na imagem, mas no projeto ela acabou sendo suprimida, sendo fechada. E mantendo também, além do pórtico, de uma cor laranja, uma cor que chama atenção, como se fosse um marco dessa indústria, ele também continua com a ideia de se ter destaque para a porta do hall de entrada. Então aqui, como resultado final desse projeto, dessa edificação, vocês podem perceber o quanto houve essa alteração, esse complemento com relação à própria edificação. Era um projeto que, conforme o cliente havia contratado essa empresa para fazer o pré-moldado, a empresa ela fez o pré-moldado, pilares, vigas e laje, e era o que era o trabalho que ela havia contratado. Então acabou ficando somente naquela opção. E aí, como o cliente queria algo mais aprimorado, mais condizente com a própria tecnologia que ele usa na indústria, ele quis uma fachada um pouco mais modernizada, mais atrativa para a própria indústria. Então, só relembrando, toda ela revestida em ACM, toda essa parte azul em ACM e essa parte em laranja, fazendo o fechamento do pórtico também em ACM. Todas as janelas do administrativo e da parte dos banheiros e cozinha, janelas de folhas de correr. Os brises orientáveis. Então você pode perceber que alguns setores aqui os brises estão mais abertos. O setor de direção e coordenação, eles estão mais fechados, justamente para ter um pouco mais de privacidade. O revestimento de pedra filete, então essa pedra num tom aí de areia, para dar destaque na marca, que ela estaria usando o laranja e o azul. Então deu destaque sobre essa pedra filete. E ainda criado uma cobertura de acesso a essa porta. Então, uma cobertura com estrutura de aço, coberta com vidro. Então, justamente para fazer uma marcação um pouco mais eficiente
e também fazer uma área de proteção sobre a porta de entrada. Mesmo que acontecesse uma chuva, não teria problema de molhar para dentro, né, do hall de entrada dessa indústria. E o pórtico também de ACM. Então esse é o resultado final, né, do que foi trabalhado, né, em termos de proposta para o cliente, aprovação, todo o desenvolvimento do projeto, o detalhamento e aqui a imagem final. Um outro ângulo da imagem, então já em funcionamento a indústria, né, foi proposto, além da questões de fachada, a questão de estacionamento, marcação de vagas, essa marcação de circulação de pedestres, né, faixa de pedestre ao longo do estacionamento, né, para sua devida segurança, e também trabalhado com paisagismo, né, então, né, suprimido alguns espaços do estacionamento justamente para propor uma área, né, de vegetação, área permeável aqui, até porque, né, não seria interessante o veículo encostar na parede, porque acaba interferindo já nas primeiras áreas aqui de baixo, né, através da janela e ficando muito próximo da edificação. Então, pensado também nessa questão de paisagismo. Então aqui uma imagem, né, para fazer o comparativo, né, da onde iniciamos o processo, né, de conversação com o cliente e desenvolvimento do projeto desta fachada, até o resultado final, que é o que está hoje aí implantado na indústria. Para quem quiser conhecer mais um pouco sobre esse projeto, está situado na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Então você tem a possibilidade de verificar essa indústria, como ela está situada hoje. Então, muito obrigado pela aula, pela explicação do projeto aí. Fica o meu contato, né? Quem quiser visitar o site para ver o nosso trabalho, todo o nosso conteúdo, pode seguir também nas redes sociais, no Instagram, arc.gilmartumeleiro, e fiquem à vontade aí para me mandar e-mail caso tenha algumas dúvidas ou algumas informações a respeito. Tá ok? Um grande abraço a todos.